Estou aqui para apresentar o projeto O Cerrado é Nossa Casa, que tem por objetivo compreender o cerrado como um bioma em risco de extinção, entender a sua importância e a sua rica biodiversidade. Mas, peraí, será que você conhece o cerrado? O cerrado é um bioma brasileiro que ocupa cerca de 1/4 de todo o território nacional. É a segunda maior formação natural de toda a América Latina. Contém 30% da vegetação de todo o Brasil, sendo assim a maior savana brasileira. Possui 5% das espécies de todo o planeta, ou seja, é muita coisa. É conhecido como um elo de ligação, porque está bem no meio dos outros biomas. Também, especialistas dizem que o cerrado é uma esponja, pois está no ponto mais alto do Brasil. Assim, quando chove, a água cai aqui e penetra no solo, pois a cada 1 metro de vegetação acima, temos 4 metros de raiz. Por isso também o cerrado é conhecido como uma floresta invertida, ou floresta de cabeça para baixo. O cerrado alimenta 3 aquíferos subterrâneos e 6 das 8 bacias hidrográficas brasileiras, mais o Pantanal. Aqui nascem os rios Amazonas, Prata e o Rio São Francisco. O cerrado possui cerca de 200 espécies de mamíferos, 830 espécies de aves, 1.200 espécies de peixes, 180 espécies de répteis, 150 de anfíbios. É rico em plantas medicinais, tais como a lobeira e o velame. As águas daqui alimentam não só o Brasil, mas todas as regiões da América Latina. Agora eu vou falar um pouco da flora do cerrado. É uma das mais ricas do Brasil. Possui 10.000 espécies de plantas identificadas, sendo dessas 4.400 plantas endêmicas, ou seja, só existe nessa região. Alguns exemplos de plantas endêmicas do cerrado é o ipê, a quaresmeira, que tornam essa região uma das mais lindas do Brasil, principalmente na época da seca, que é quando elas florescem. Aqui também no cerrado é possível encontrar cactos, bromélias, orquídeas, enfim, uma diversidade de outras plantas. O clima, diferente dos outros lugares, é dividido em 2 partes. Nos outros lugares é dividido em primavera, outono, verão, inverno. Aqui a gente divide em clima da seca e a chuva, e cada um tem 6 meses. Agora eu vou falar um pouco da fauna. Tá bom. O bioma é conhecido como um bioma de ligação. Então, aqui é possível encontrar animais de várias espécies dos outros biomas do Brasil. Aqui existem 65 espécies ameaçadas de extinção, tais como o tamanduá-bandeira, a onça-pintada e o tatu-canastra, entre outros. O cerrado possui cerca de 50 das 200 espécies de mamíferos do planeta, 830 de aves, 150 de anfíbios, sendo 45 desses espécies endêmicas, ou seja, só existem aqui. Apenas no Distrito Federal é possível encontrar 90 das espécies de cupim, 1.000 das espécies de borboletas existentes e 500 de abelhas e vespas. Ou seja, aqui é um lugar muito rico. Agora eu vou falar um pouco da Serra das Areias. A Serra das Areias foi legalizada como um parque ecológico em 1999. Além da região sul de Aparecida de Goiânia, localizada no centro-oeste, na cidade de Goiás, também se pode encontrar partes da Serra das Areias na cidade de Aragoiânia e Hidrolândia. A serra possui 50 km² e ocupa 26% do município de Aparecida de Goiânia. É a principal reserva ambiental daqui. Se encontra de 800 a 900 metros de altura em relação ao nível do mar. Os mananciais daqui são muito importantes, só que infelizmente muito secaram. 90% deles abastece o Ribeirão das Lajes. Antigamente, a serra contava com 14 cachoeiras, só que hoje é apenas 6. Além do córrego da Pedra de Amolar, que nascia dentro do parque. A serra também, com essas nascentes e tal, é formadora de 3 subbacias, do Rio Meia Ponte, Ribeirão Santo Antônio, Córrego das Lajes, Cachoeira Cristal e a Garganta do Guará. 60% da área da serra foi devastada. E, pela belíssima paisagem daqui, a serra atrai inúmeros ciclistas e motociclistas que buscam aventura.
Ok, mas com todas essas belezas e essa riqueza que eu falei, eu vim aqui para dar um recado muito importante. O Cerrado está acabando. Infelizmente, a devastação do Cerrado começou na época da ditadura militar, quando o governo, por achar que essa área aqui era uma área muito simples, muito seca, que não valia nada, incentivava a instalação de atividades agrícolas. E com isso, com o passar do tempo, foi crescendo, 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 e até hoje se pode sentir os efeitos. Aqui, para você ter ideia, é mais ou menos 20% das áreas do Cerrado que são palco dessas atividades. E com isso, você tira a cobertura vegetal original. E assim, o sol bate diretamente no solo. E assim seca as bacias hidrográficas. Mas poxa, será que ninguém percebeu isso? E com isso, prejudica a biodiversidade. E daqui a um dia a gente não vai ter animal, a gente vai ter planta, a gente não vai ter nada. De acordo com os especialistas, em menos de 30 anos, 1/3 dessa vegetação vai estar extinta, ou seja, não vai existir mais, nunca mais. Caso o desmatamento não para. Para você ter ideia, eles comparam o cerrado como uma máquina. Pensa em uma máquina com engrenagens e tal. Quando você estraga ou tira alguma peça, por mais que você coloque outra, não vai ser a mesma. E assim é o cerrado. Uma vez acabado, ele não volta a ser o que era. Ok. E mesmo com tudo isso, aqui é muito comum pessoas serem contratadas clandestinamente para cortar as árvores e a vegetação e formar pastagem de gado. 70% da vegetação original foi perdida. É muita coisa. Para você ter ideia, se aqui é 1/4 de toda a vegetação, de todo o espaço do território nacional, o que é 70% disso? E mesmo com tudo isso, somente 61% da área do Cerrado é protegida. Mas aquela que é protegida efetivamente, ou seja, constante, é menos de 3%. Por causa da vegetação seca, ocorrem muitas queimadas, principalmente na beira das estradas, porque o pessoal não tem muita consciência disso. Um exemplo preocupante dessa falta de consciência da população é a seca no Araguaia, que é um dos maiores rios do Centro-Oeste e um ponto turístico muito importante para o estado, principalmente na temporada de julho. Então, galera, infelizmente, se as pessoas não tiverem consciência sobre a importância do cerrado, talvez as nossas futuras gerações nem irão conhecer. Os nossos filhos, os nossos netos, sendo os meus ou os seus, ou menos ainda, às vezes os nossos irmãos mais novos não irão conhecer o cerrado, porque cada dia mais está sendo morto pela mão dos homens. E nós somos esses homens que cada dia mais destruímos tamanha riqueza e tamanha biodiversidade. Essa conscientização não depende só de mim, mas também de você e de todos nós. Fala com a galera, seja no bonde, no trem, com o pessoal da rua, o pessoal do seu serviço, o pessoal da escola. Fala sobre tudo isso que você aprendeu aqui e quem sabe mais pessoas possam estar informadas para que isso pare de acontecer um pouco. E não importa onde você estiver, faça a sua parte. Cuide, proteja e ame, porque afinal, o cerrado é a nossa casa. Tem guapeva lá no mar, no brejinho tem ingá, no campo tem currió, murici e araçá, tem uns pés de marmelada, depois que passa a